E o Mengão encontrando aí o caminho da vitória com facilidade. Boa noite. Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, mais um dia começando e a gente vai trazer o que foi falado na madrugada aí no Arena SBT sobre o jogo do Vasco e Flamengo. Os vascaínos saíram quebrando tudo lá em São Januário e eles trouxeram umas imagens aí dessa situação e a opinião do Emerson Sheik e a análise do Vene Casagrande sobre o jogo e o Flamengo. Vamos dar uma olhada? Boa noite, Theo, boa noite a todo mundo. Prazer mais uma vez, né? Acabamos de contar uma história aqui bem legal, né? Daqui a pouco tem uma história boa aqui, viu? Aqui é bom. Ô, Theo, me parece que o treinador Sampaoli ele vai conseguindo aí fazer o Flamengo jogar melhor, né? Teve um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar. E um primeiro tempo do Flamengo que faz lembrar 2019, viu? Mas um atropelo em cima do Vasco. O que parece é que o Flamengo tirou o pé pro segundo tempo. Agora, a situação do Vasco é complicada. Não se vê uma solução próxima ali, de imediato, para poder melhorar tudo isso. E a tendência, se a diretoria não se movimentar e o fundo não coçar o bolso, o Vasco é um sério candidato a cair. Já teve protesto em São Januário, daqui a pouquinho a gente tem imagens para mostrar para você. Daqui a pouquinho chega também o Vene Casagrande para trazer tudo sobre esse jogo de janeiro para a gente. São protestos que estão acontecendo em São Januário. Eu lembro que o Vasco perdeu para o Flamengo por 4-1 hoje. E aí você tem a torcida do Vasco fazendo protesto em São Januário. Eu não sei se a gente já tem o Vene Casagrande aqui. Já tem o Vene Casagrande para a gente colocar no ar. Vene, você acompanhou tudo do jogo. O Flamengo deitou para cima do Vasco. E agora esses protestos da torcida do Vasco lá em São Januário, ó. Estão detonando o patrimônio do clube em São Januário, os torcedores. Vene, muito boa noite. Boa noite, Theo. Boa noite a todos aí da bancada. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, cenas lamentáveis depois do Vasco tomar um sacode do Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo fez 4-0 só no primeiro tempo. Acabou com o jogo apenas no primeiro tempo. O Vasco foi um time nulo diante do Flamengo. De fato, os torcedores estão revoltados, sobretudo depois da coletiva do Barbieri, que parece não ter noção do que ele está vivendo hoje no clube. O clube investiu mais de 100 milhões, que hoje é SAF, está na zona de rebaixamento, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, disputando apenas o Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado dentro de São Januário para o ABC na Copa do Brasil. Então é um momento muito conturbado que o Barbieri está vivendo, que o Vasco está vivendo, mas mesmo assim, Theo, não justifica essa reação dos torcedores. Estão quebrando um patrimônio do próprio clube, patrimônio que não tem nada a ver com a história. Querem protestar? Tem que aprender a protestar. Desse jeito eu não sou a favor. Mas essas cenas de fato estão acontecendo nesse momento em São Januário. A gente está vendo aí os torcedores jogando fogos exatamente na entrada de São Januário. E a gente teve, Vene, no jogo também um protesto dos torcedores do Vasco. O mando de campo era do Vasco, mas tinha mais torcida do Flamengo, porque a torcida do Vasco resolveu não ir de forma organizada, resolveu não ir ao Maracanã. Era um protesto por causa de preço de ingresso? Por que aconteceu esse protesto, Vene? Eu acho que é muito mais por conta do momento que o clube vive, Theo, por conta do momento que o time vive dentro de campo. A gente não pode esquecer que o Vasco chegou a 8 jogos sem vitória na temporada. É um momento muito difícil que o Vasco está vivendo. Inclusive, os poucos torcedores do Vasco que foram embora na hora do intervalo, porque muitos acabaram deixando o jogo na hora do intervalo, não acreditando na virada do Vasco. De fato, era muito difícil acreditar pelo desempenho dentro de campo. Foi uma noite para o torcedor vascaíno esquecer, para o técnico Maurício Barbieri esquecer, e uma noite para a diretoria do Vasco guardar e fazer uma análise interna. Será que o Barbieri ainda consegue fazer o time do Vasco jogar? Fica essa dúvida. Muitos torcedores não querem mais a permanência do Barbieri e cobram uma saída do treinador desde já. O problema com relação a uma atitude é que a gente sabe que uma atitude maior para demitir o Barbieri, ou quem quer que seja, tem de partir do CEO da 777, que é a dona da SAF do Vasco. Então vai ter que partir lá dos Estados Unidos. E às vezes essa decisão demora bastante, né, Vene? Ou às vezes nem acontece, né, Theo? Porque a gente sabe quando o assunto é SAF, é um assunto mais delicado, digamos assim. A gente pode pegar o próprio Botafogo como exemplo. Muitos torcedores do Botafogo queriam a saída do Luiz Castro, quando o Luiz Castro estava mal no começo da temporada, quando o treinador por pouco não foi eliminado na Copa do Brasil e também ficou fora da semifinal do Campeonato Carioca. E mesmo assim, a SAF manteve o treinador. Hoje deu até certo.
Tanto é que o Botafogo está aí na liderança do Campeonato Brasileiro, está fazendo bons jogos. Resta saber se no Vasco vai dar certo também a permanência do Barbieri. Muitos torcedores já jogam a toalha e querem a saída do treinador agora, mas, como você bem ressaltou, é uma decisão que parte da SAF, das 7 partes, não da diretoria do Vasco. Só relembrando, você está vendo aí, o Flamengo goleou a equipe do Vasco hoje no Maracanã por 4-1, fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Flamengo passou para a 5ª colocação, enquanto que o Vasco está na penúltima colocação, está na lanterna dos afogados. E essa situação, hein, Calil? Do Vasco da Gama, a torcida protestando, uma SAF, colocou mais de 100 milhões de reais em investimentos, contratou muita gente na América do Sul. Como é que fica agora a situação do Vasco, Calil? Olha, Theo, como o Vene falou, um abraço para ele, parabéns pelo trabalho dele, que a gente sempre acompanha. A questão é a seguinte, nada justifica a violência, nada. Agora, me parece que na torcida do Vasco, nesse momento, existe um sentimento de frustração muito grande. Porque quando você fala em SAF, as pessoas aqui no Brasil, principalmente, imaginam que vai chegar um milionário, vai chegar um sheik lá que não é o nosso, vai comprar todos os melhores jogadores e o time vai começar a ganhar tudo. E SAF não é isso, não é isso. SAF é um processo doloroso de auditar as contas do clube, de levantar as pendências, de pagar dívidas. Está acontecendo no Cruzeiro também. A torcida do Cruzeiro está frustrada, principalmente após o Campeonato Mineiro não chegou nem na final e agora perdeu de novo para o Atlético. Porque SAF não é o que as pessoas pensam. Então, eu penso que o torcedor do Vasco, além da tristeza, da humilhação do jogo de hoje, também está frustrado porque esperava que a SAF fosse outra coisa. Vene, o Flamengo jogou bem? Jogou muito bem, sobretudo no primeiro tempo, Theo. No primeiro tempo fez o resultado, no segundo tempo tirou um pouco o pé, já pensando no jogo de quinta-feira, diante do Racing, que é uma decisão na Libertadores. O Flamengo precisa vencer no Maracanã, porque se perder pode ser ultrapassado, e aí a classificação para a próxima fase da Libertadores fica sob risco. Mas o Flamengo jogou muito bem, eu diria que foi o melhor jogo do Sampaoli desde a chegada dele ao Flamengo. Um jogo digno de Flamengo. Inclusive, a torcida também fez o seu papel no Maracanã, apoiando e muito o time. A gente tem que ressaltar aqui o Pulgar, que fez mais uma grande partida, São Paulo resgatando o futebol dele, e Gerson, que na minha opinião foi o melhor em campo. Jogou muita bola o Gerson hoje com a camisa do Flamengo. Inclusive o Gerson, só uma informação, Theo, coisa rápida. Ele deixou o Maracanã com o ombro mobilizado e será reavaliado amanhã, tá bom? É isso aí, o pessoal tá bolado lá em São Januário, hein? Espero que continue a situação. Final do ano é mais uma vez Série B, hein? E o Flamengo tá voltando a apresentar uma melhora aí no futebol. A gente acredita que pode crescer daqui pra frente. Ainda mais com o ambiente melhorando agora depois de 2 vitórias em clássicos. E só esperamos que o Gerson aí tenha uma pronta recuperação e que não seja nada demais esse negócio que ele teve no ombro, porque nós precisamos muito dele. Ele tem sido um jogador muito importante desde a chegada do Sampaoli, voltou a jogar bola. Não estava jogando bem com o Vitor Pereira, mas agora tá voltando a ser aquele Gerson que a gente conheceu. Então é isso, dá um like no vídeo, se inscreve e comenta a sua opinião sobre essa situação. E o que você acha que a gente consegue alcançar daqui pra frente? Tamo junto, grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.